Olá, amigos. Estamos aqui no quarto dia do terceiro Fórum Torcida, que está conversando, entrevistando, batendo papo com os candidatos a prefeito do Recife. O terceiro Fórum Torcida é um evento feito pelo Grupo Torcida em parceria com as Fora Filmes e com a Castel Manibu. Estou aqui ao lado do jornalista, parceiro Claudemir Gomes, e um entrevistado é o candidato Marco Aurélio, do PRTB. Deixa eu passar aqui o currículo do candidato. Marco Aurélio de Medeiros Lima, conhecido como Marco Aurélio, meu amigo, é formado em Direito e pós-graduado em Ciência Política pela Unicap. Atuou como advogado e juiz classista. Fundador da Força Sindical de Pernambuco em 99, quando criou o serviço do Centro de Solidariedade ao Trabalhador, cursos de qualificação e o primeiro restaurante popular com almoço a R$1, o Bandejão do Trabalhador. Criou também a primeira farmácia em genérico com 50% de desconto. Pelo Partido Trabalhista Cristão, PTC, Marco Aurélio foi eleito vereador do Recife pela primeira vez em 2012. Já em 2016, Marco Aurélio foi reeleito vereador do Recife pelo PRTB. Entre 2017 e 2018, Marco Aurélio ocupou o cargo de primeiro secretário da Câmara do Recife. Em 2018, se candidatou a deputado estadual pelo mesmo partido e foi eleito. Na Assembleia Legislativa, Marco Aurélio se destacou por ter sido escolhido para liderar a oposição ao governo do PSB, deixando de lado deputados mais antigos da casa. Deputado candidato, é um prazer tê-lo aqui no terceiro Fórum Torcida. A minha primeira pergunta é uma pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos, a respeito da pasta de esportes e lazer, que a gente observa que em algumas prefeituras e alguns governos ela é muito desprezada, funciona até com um cabide de emprego. E aí, minha pergunta é saber, o senhor vai transformar ela numa pasta dentro do seu governo, caso eleito, ou vai colocar ela numa pasta para que ela possa ter mais força, mais visibilidade? Bom dia, Beto. Bom dia, Claudemir. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu quero responder objetivamente a sua pergunta. Eu acho que não é o fato de ter uma secretaria que faz com que tenha resultado naquilo que nós estamos querendo, né? Existem várias secretarias, a prefeitura hoje, entre secretaria e secretaria executiva, nós temos alguma coisa em torno de 70 cargos, porque se é o secretário, tem secretário que tem 4, 5 secretarias executivas, né? E aí dentro dessas estruturas vem o quê? Vem os cargos que vêm atrás do secretário executivo, é secretário, é assessor, é gerente não sei do que, é supervisor não sei das quantas, é diretor não sei das quantas, aí depois vem para os terceirizados, vem para os motoristas. Então o custo disso, quando você vai ver, é muito dinheiro, muitas vezes, simplesmente para ser exatamente o que você falou, cabide de emprego, né? Haja vista aí o que aconteceu, por exemplo, já que a gente está falando de esporte, com o Geraldão. Veja quanto tempo aí se arrastou, né? Dando um exemplo macro dessa questão. Então, eu não penso em criar uma secretaria. Eu, sendo prefeito, pelo contrário, eu penso que a gente tem que diminuir o tamanho da máquina. Eu sei que é o discurso comum de todo mundo, mas quem me conhece um pouquinho sabe que quando eu abro a boca para dizer as coisas, eu faço. Eu fiz isso lá na Câmara, né? Na Câmara dos Vereadores, quando eu fui primeiro secretário, eu diminuí 5 cargos de cada vereador, de cada gabinete. Já, na época, Guilherme Shoa me chamou na Assembleia e disse: rapaz, como é que você fez isso? Aí eu disse: com a caneta. Ele disse: rapaz, se eu fizer um negócio desse aqui, meu corpo aparece boiando nesse rio. Ele dizia assim. Então, na época, a gente acabou com os cargos, 5 em cada gabinete. Eu acabei com os carros. Os vereadores tinham carros alugados lá. E eu também acabei. Então, porque eu tinha disso: se eu for eleito, eu vou fazer, viu? Eu dizia aos meus pares lá. Uma parte da casa queria essa arrumação, outra não queria. Bom, eu sei que eu ganhei e fiz logo no primeiro dia. Então, eu penso que a gente pode muito bem ter uma secretaria, uma prefeitura, com um número de secretários mais reduzidos, e eu tenho certeza que vai ter eficiência. Porque quem dá eficiência, pode ser a secretaria que for, é o prefeito. O prefeito é o gestor. O prefeito tem que estar em cima, acompanhando, né, cada uma através das reuniões de monitoramento, que aliás é o que mais tem lá. Eu nunca vi tanta reunião de monitoramento na minha vida, mas para quando a gente vai ver os resultados é nenhum. É nenhum mesmo.
né? Ou quando dá um resultado, é um resultado já como esse aí, de final aí de Geraldão, outras coisas que poderiam ter sido discutidas. Então eu penso que dentro de uma secretaria, seja da educação ou seja a outra, quando a gente for bolar isso aí, eu acho que a gente tem que ter um diretor, certo? Ou qual o nome seja lá que for, que vá tomar conta da questão do esporte, mas que dê resultado. Nós temos muita coisa para fazer, não é? Eu sou muito, Beto, de Claudemir, do feijão com arroz. Eu acho que o feijão com arroz é o que resolve. Eu acho que as coisas simples, de ponta, é que resolve. Não é? Eu dou sempre um exemplo de uma ação que existe lá em Dois Unidos, tem um projeto chamado Projeto Peniel. Coincidentemente, eu já o conhecia, mas eu estive lá terça-feira. Só que na terça, quando eu cheguei, o negócio estava mais bombando, como a gente conta. E eu cheguei lá, eu vi várias crianças lá, em torno de umas 9, talvez, crianças, lutando lá com o seu mestre lá, o karatê, com a faixinha. Aí eu comecei a perguntar a ele como é que era, porque eu vi os graus. Eu disse, como é que tu faz aqui? Aí ele disse, não, quando a gente vai grau, a gente chama a federação, a gente chama os pais para saber como é que os filhos estão na escola, como é que está o comportamento dele em casa. Aí o cara me dando aquela explicação, eu olhando. Aí do Jotinho tinha um pessoal lá com capoeira, né? Os caras lá, os meninos lá também com aula de capoeira. E uma coisa que me chamou bastante a atenção também, é que dentro desse projeto, naquele mesmo momento que eu estava lá, tinham 20 crianças autistas. Eles fazem um trabalho direcionado para os autistas na área do esporte. E aí, por conta disso, tinha lá um psiquiatra e um fisioterapeuta, porque o autista ele tem uma certa dificuldade na alimentação. Então, muitas vezes ele quer comer só arroz, e não pode. Muitas vezes ele quer só comer carne. Então, tem que ter um nutricionista, né, para acompanhar. Então, todo esse trabalho que eu estou lhe dizendo, e eu olhei e perguntei, olha, mas vem cá, quanto é que vocês recebem aqui de verba pública? Aí o cara respondeu, nada. Então, isso está no meu Face aí, só vocês darem uma olhada aí. Eu digo, rapaz, não é possível. Eu digo, não, a gente não recebe nada. Aqui a gente se junta, a comunidade, e nós fazemos isso aqui. Como eu estava em Dois Unidos, eu resolvi dar uma pulinha lá no Compaz, do Alto Santa Terezinha. Eu digo, bora aqui. Peguei o motorista, estava aí, Luiz, o motorista, digo, vamos lá no Compaz, que eu quero olhar um negócio. Cheguei lá no Compaz, estava lá, aquele prédio do tamanho de um trem, e não tinha nenhuma aula de karatê, não tinha nenhuma aula de capoeira. Eu não vi. Aí eu não vou nem discutir, né? Porque provavelmente não tinha nada de autista. Tinha um povo lá na frente. Você vê lá aquele bichão, um elefantão branco daquele tamanho ali, muito lindo, com paz, mas não há resultado. E aí eu pergunto, eu fiquei me falando para mim mesmo, eu digo, poxa, se eu fosse prefeito, lógico, dentro da legalidade, aí o cara tem que ver, e para isso tem procurador, tem advogado, fizesse um convênio com esse negócio aqui, eu mandasse 10 mil reais para cá, 10 mil reais para cá, o quanto esses caras não iam fazer melhor e com esse dinheiro, que eles não têm nenhum. Então, aí você vem com esses projetos, essa coisa de Compaz, né? Que é o quê? É um grande cabide de emprego. Eu desafio a gente sair daqui agora e vamos lá no Compaz agora, para a gente ver qual a aula que está dando lá, para a gente ver qual o jogo que está tendo lá, para a gente ver qual a criança que está sendo educada lá, para a gente ver o que é que eles estão fazendo. Nós temos 2 mil autistas no Recife. O autista que estava lá, Carlos, o nome dele, 40 anos de idade ele tem. Ele inclusive é que está à frente do projeto lá, presta atenção. Ele descobriu que tem autismo há 2 anos atrás, porque ele descobriu que o filho era autista, e quando ele descobriu que o filho era autista, ele descobriu que era autista também. Aí ele conversando comigo, a gente nota que ele é meio, às vezes tem hora que ele ficava meio agoniado por causa do barulho e tal. Então, o que é que a gente está fazendo? Eu vejo o quanto o esporte pode ser importante para ajudar essas pessoas, e a gente pode fazer isso com pouco dinheiro. Então, eu não preciso ter uma secretaria de esporte com 200 diretorias, não sei quantos coordenadores, gerente não sei do quê. Aí, bora bolar o projeto que vai para a NASA e tal. Aí, vamos fazer um Compaz, né? Para quê? Se tem tanta gente aí nos bairros, em associações, projetos comunitários que estão aí dentro, que não tem R$1 do poder público, e que se você colocasse um exemplo lá, que do ponto de vista do universo do orçamento da prefeitura não é nada, botasse 10 mil reais lá, que o cara ajudasse a luz do cara, trocasse os tatame, colocasse uns kimonos para os meninos, desse uma ajudazinha de custo àqueles voluntários que estão ali, você fazia uma transformação enorme.
dentro da comunidade, enquanto que as pessoas preferem, por conta da propaganda eleitoral, eu daqui a pouco vou falar de outro elefante branco, se vocês me permitirem, fazerem um compás que, para mim, cá para nós, é simplesmente um cabide de emprego. Candidato, pelo seu currículo, a gente já observa que dos candidatos a prefeito do Recife, o senhor talvez seja o que mais conhece a cidade, por todo um trabalho que fez aí em várias vertentes. O senhor sabe muito bem que vai pegar o senhor ou quem quer que venha ganhar as eleições uma prefeitura altamente quebrada, não é? Então, o senhor falou agora aí, citou um exemplo onde ressalta a criatividade. Então, o futuro prefeito do Recife, ele vai ter que ter muito mais inspiração do que o famoso oxigênio, como a gente diz, do que dinheiro para poder fazer a cidade se redescobrir através do desporto. É isso, mais ou menos, o cenário? É mais ou menos isso. É importante a gente ficar atento de que quem está vendendo essa quebradeira da prefeitura é o próprio PSB. Eu não sei se isso é verdade. Se a verdade é deste tamanho que eles estão dizendo. Eu não sei se isso que eles estão dizendo, que já está aqui no meio do povo, no meio da gente, é para justamente não fazer nada. É para justamente, caso eles ganharem a eleição, eles dizerem que não tem condições de fazer, porque botou o dinheiro da Previdência que estava devendo para o ano que vem, anteciparam o IPTU. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, né? Eu conheço um pouco do orçamento da Câmara. Então, eu acho que a primeira coisa que um prefeito de responsabilidade tem que fazer na prefeitura, a partir de 1 de janeiro, seja lá quem ganhar, é evidente que um que não vai fazer isso é se for do governo, né? Mas sendo de oposição, é fazer uma auditoria nas contas. É a primeira coisa que tem que ser feita. Vamos saber se o bicho é desse tamanho e qual é o tamanho do bicho. Isso é o primeiro, a auditoria. A segunda coisa é justamente a questão do desperdício. Né? Repetindo aqui, não há necessidade de se ter uma estrutura. Porque o que é que o PSB fez? O PSB, e a gente tem que reconhecer, está aí o resultado das pesquisas, eles aprenderam a fazer campanha. Política não, campanha. Eles aprenderam, são craques em fazer campanha. Então está aí o resultado das pesquisas, eu não discuto pesquisa. A pesquisa está lá, há um ponto ou outro que a gente entende que está dando uma arrumadazinha, mas no todo, eu estou andando na rua, a gente está vendo que realmente o candidato do governo está crescendo. E por quê? Porque eles sabem fazer campanha. Agora, um dos detalhes da campanha que eles aprenderam a fazer é porque eles montaram um bunker dentro da prefeitura, porque a cada 2 anos o PSB tem uma eleição. Então, quando termina a eleição agora de 20, já vamos pensar no 22. Você indo lá para trás, terminou 12, pensaram em 14, terminou 14, pensaram em 16, terminou 16, pensaram em 18, terminou 18, pensaram em 20, e quando terminar 20, vão pensar em 22. Isso tem um exército dentro da prefeitura, que basta você pegar o jornal de ontem, ou foi antes de ontem, quando o candidato do governo reuniu um grupo, né? Um no clube português, salvo engano, e o outro no clube internacional. Aquilo ali é o quê? Aquelas pessoas que estão ali são voluntárias, aquelas pessoas que estão ali são tudo carro comissionado. Você passe a noite nos sinais da Rosa Silva, em qualquer lugar de classe, de onde passa muito carro no horário de rush, que você vê a quantidade de gente que está ali. Como eu conheço um bocado, aí eu vejo, eita, está ali fulana, ali está fulano, eita, está ali o diretor de não sei de quê. Até porque eu não quero falar aqui, porque eu acho que não tem nada a ver, né? Porque me veio até uns nomes aqui. Então, eles conseguiram montar. Então, a gente precisa, não por conta dessas pessoas, é porque prefeitura, que eu, inclusive, eu sou contra, eu sou contra, Beto. Eu acho que um grande erro que aconteceu, na época eu achei que era um grande negócio, foi essa questão da reeleição. A reeleição para os prefeitos, para os governadores, infelizmente, no Brasil, pela cultura que nós temos, ela foi muito ruim para a democracia. Porque, observe, o cara se elege hoje e ele já está pensando na reeleição que é daqui a 4 anos. Ele não está pensando na cidade. E muitas vezes, para você tomar decisões, elas às vezes são antipáticas. Então, o cara adia as decisões antipáticas, ele diz assim, não, eu vou deixar para meu segundo mandato. E passa 4 anos e medidas que deveriam ser tomadas não são, porque o gestor está pensando na reeleição dele, que é daqui a 4 anos. Isso lá nos Estados Unidos, onde funciona bem,
mas aqui, que era, em tese, a gente dizia, não, 4 anos é pouco, se o cara está sendo um bom gestor, é importante que ele se reeleja, por que é que ele tem que ficar 4 anos fora para depois voltar? Isso era o nosso raciocínio lá em 95, 94, quando foi aprovada a reeleição, né? Mas, do governo do FHC. Mas o que é que acontece? A gente mostrou que a reeleição passou a ser um mal por conta disso, porque ele se elege, aí vamos lá, bora montar um bunker aqui, bora botar aqui uma turma de comissionado, porque daqui a 2 anos tem a da estadual, aí quando passa a estadual agora é a da gente, e isso inchou a máquina. Então, nós temos uma prefeitura que a gente tem notícia que está desse jeito, mas eu não sei se o tamanho é do tamanho que eles estão pintando. Eu não sei se isso é uma estratégia para no ano não se fazer nada e ficar o povo tudo esperando, porque agora é tudo muito lindo. Eu acho interessante o candidato do governo diz assim, eu vou criar uma bolsa de R$3.000 para a turma do Covid. Ora, mas vem cá, e por que não fizeram isso aqui agora? Primeiro brincaram com o Covid. Fizeram o Covid um instrumento de politicagem. Poucas vezes na minha vida eu gosto de falar essa palavra, porque eu acho que a gente faz política. Mas o que eles fizeram com a política foi politicagem. Eles quiseram atingir o presidente Bolsonaro. Aí o Bolsonaro dizia, olha, o tratamento para a gente resolver o Covid é por aqui, é pelo azul. Aí ele dizia, não, é pelo vermelho. Começou aquela confusão toda e o povo morrendo. Aí faz um lockdown, não é? Eu não estou dizendo que eu sou contra o lockdown, mas eu acho que tudo na vida tem medida, né? Então fizeram um lockdown altamente exagerado. Prejudicaram meio mundo de gente. É muito fácil para mim ter ficado em casa. Sou deputado, meu salário todo mês está lá, não alterou minha vida em nada, não é? A vida de muitos aí, funcionários públicos e em outras categorias e outros poderes, também não alterou em nada, mas o comerciante, o cara que tinha um cafezinho, o cara que vivia, que tinha que estar trabalhando para poder sobreviver. Como é que eles fizeram com essas pessoas? A quebradeira geral, aí em hotel, em restaurante, em bar, não é? Em tudo quanto é canto. Meio mundo de gente aí saiu quebrando de todo jeito. Proibiram as pessoas dos Uber de ir para a rua. Táxi pode, Uber não pode. Ou seja, foram medidas altamente desmanteladas, que não tiveram o mínimo cuidado com a pessoa humana. Ninguém fez nada. Aí, quando é agora, o candidato do governo está dizendo que se ganhar a eleição, ele vai abrir uma linha de crédito de R$3.000, que é o ano passado. Minha gente, não é possível que as pessoas... Dom Helder dizia um negócio assim, mas eu acho que isso era na época de Dom Helder, me perdoe, isso estou sendo até um pouco rude com o que eu vou dizer. Dom Helder dizia que as pessoas pensam que o povo não pensa. Eu acho que era na época dele. Candidato, o senhor falou no início aqui do Geraldão, né? É uma obra que 35 milhões, depois passou para quase 50 milhões, e uma obra que a gente vem discutindo muito, que quem faz esporte, como eu, Claudemir e outras pessoas, não tem alojamento. O Geraldão, um principal palco do esporte e da cultura, né? Porque você traz grandes eventos para lá, e não tem alojamento, não tem estacionamento, onde se poderia ter recursos dali, porque o Geraldão está todo climatizado. Vai ser um alto custo para que a prefeitura possa gerir aquele equipamento, né? Qual é a sua política para a gestão? Vai trabalhar com a iniciativa privada? O senhor acha que qual é a saída que pode ser para o Geraldão para que ele possa reviver os grandes eventos esportivos e culturais? Eu acho que vocês também devem ter sido um grande frequentador do Geraldão, né? Eu assisti show do Luiz Gonzaga no Geraldão, eu assisti show do Lulu Santos no Geraldão. Estou falando da parte do show, fora do esporte, né? Eu me lembro que naquela época tinha aquela história do Globetrotters, né? Ia lá o Globetrotters para lá. Então, os grandes jogos de vôlei, de basquete. O Geraldão é uma grande máquina que teve, digamos assim, deixaram para lá. Não foi nem nesse governo, foi lá no outro, lá desde a época de João da Costa para cá, que esse negócio não funciona. E que eu não vi ainda, sabe, Beto? Eu não fui lá para ver, é uma coisa que eu devo fazer. Mas você já está me dando uma informação aí. Aí bota ar-condicionado, como é que você pode ter um local que não tem estacionamento? Já está me dando uns dados aí que eu não estou sabendo. Então, mostrando o quê? Mostrando o quê? Que o objetivo era entregar por entregar. Olha, Geraldo não tinha como terminar esse governo dele sem entregar o Geraldão. Aí ele não tinha como, ele tinha que entregar. Então, para mim, na minha cabeça, entregaram aí a toque de caixa, não é? O Geraldão de hoje não é o Geraldão de 12 anos atrás,
não é o Geraldão da minha época, da minha década lá de 80, quando a gente ia para aquela, frequentava lá. Hoje nós temos uma cidade que o grande problema hoje é o estacionamento, mas sem ser o estacionamento também é a oferta, digamos assim, de ônibus, ou que se fosse o caso, que a gente nem tem ali para aquela... se bem que passa ali por trás do trem, né? O metrô por ali. Então, teria que ter um estudo nesse sentido. Agora, tem que funcionar, Beto, tem que funcionar, né? Eu conheci o Geraldão, eu quero um Geraldão, que era uma usina que funcionou, que botou muito atleta aí, muita gente resolveu estudar para educação física por conta da sua relação com o Geraldão. O Geraldão tem uma geração aí que passou pelo Geraldão. O Geraldão precisa funcionar. Agora, infelizmente, como eu acabo de dizer, nós temos um guia eleitoral e precisa se colocar nesse guia eleitoral essas coisas bonitas, que a princípio parecem ser coisas de primeiro mundo, não é? Mas que é somente para o guia eleitoral. Eu não sei em qual momento vocês vão falar de saúde aí, eu não quero atropelar a tua pauta, mas quando for falar, eu vou falar de outro elefante branco que também não funciona. Então, o Geraldão, ele tem que funcionar. Eu não sei até quando esse ar-condicionado vai estar ligado. Estão dizendo que a prefeitura está quebrada, então eu não sei até quando vai ter ar-condicionado, porque daqui a pouco começa, né? Você faz as coisas e daqui a pouco... Eu dou o exemplo do Compaz, lá do Alto Santa Terezinha. Eu estava lá, até porque eu faço política naquela região, Santa Terezinha, Bomba Demetério, todos aquelas dois unidos, tudo que está no entorno ali do Compaz, né? E eu me lembro quando o Compaz foi inaugurado. Eu me lembro qual era a ideia do Compaz. O Compaz não funciona, né? Então, o Geraldão, como é que vai ser? Como é que vão resolver essas questões estruturais, de infraestrutura, de locomoção, de chegada? Como é que isso tudo vai ser resolvido? Tem que ter uma solução. Felizmente, quem deveria dar a solução foi quem fez o projeto. Está igual a Via Mangue. O cara faz a Via Mangue, e aí vem a Via Mangue, quando você chega lá no fim da Via Mangue, você deságua ali perto do Rio Mar, trava tudo. Por quê? Porque não foi feito o projeto. Eu digo, mas vem cá, vocês não pensaram, não. Na época, a Via Mangue foi 430 milhões de reais, salvo engano. E eu me lembro que, na época, João Braga disse assim, olha, para fazer certo, tinha que ser mais 400 milhões. Porque também, aí eu tenho que dizer, o projeto já não veio deles, era um projeto que eles tinham pego, né? Braga ainda fez umas intervenções ali, a gente saiu pelo Aeroclube, coisa e tal, mas é um negócio desmantelado. A única obra na área de mobilidade do Recife já começou errado, porque eu, o gestor, sabia que tinha que gastar mais 400 milhões. Meu irmão, que fosse atrás do dinheiro e fizesse correto. Aí lembra que até um sinal botaram no túnel, tiveram a inteligência de botar um sinal dentro de um túnel, uma confusão da moléstia. Eu, na época, era vereador, subia na tribuna e minha gente, pelo amor de Deus, onde é que está a cabeça desse povo? Botar aí a fila era para torar mesmo ali, quando havia aquele afunilamento. Aí um telefonema do cabo ali do lado, né? Porque estava incomodando o Rio Mar, aí com um minuto de telefone resolveram. Mas a gente ficou uns 2 meses aí arengando, tire, meu filho, tire, até que recebeu uma ligação e tirou. Então, são essas obras que eu não me sinto, não que eu não queira ver minha cidade altamente moderna, certo? Mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer o feijão com arroz. Tem tanto campo de várzea aí precisando de apoio, tem tanta associação aí precisando de apoio. Aí, o Geraldão, óbvio, era uma questão de honra, mas que ele tivesse ficado pronto, funcionando, não como a Via Mangue, ele já vem errado. O senhor fala do Compaz, é como se estivesse citando um exemplo de que gaiola bonita não dá comida a canário. E eu gostaria de ver, nós tínhamos aqui equipamentos bem mais antigos, em comunidades que o senhor conhece muito bem como vereador que foi da cidade do Recife, vereador atuante, que eram os centros sociais urbanos, cuja filosofia é a filosofia do Compaz, e que são equipamentos que foram abandonados, vivem aí em ruínas, não é? Os poucos que resistem aí, como o Bido Kraus, etc. E seria possível recuperar esses centros sociais urbanos? Feijão com arroz, Claudemir. Eu acho que este é um exemplo de um feijão com arroz. Você tem que eu me lembro, você tem um centro social urbano, que é um absurdo, que é aquele da Vila da Embiribeira, né? Era um centro social organizado, acabaram, o tempo acabou, porque não há manutenção, né? Aí Eduardo, na época, governador, deu uma arrumada, reformou, deixou ele pronto, e até hoje nunca foi entregue. Depois botaram eu não me lembro se não é um posto de saúde, mas botaram alguma coisa dentro lá,
e que até hoje está lá na Vila da Imbiribeira abandonado. Você tinha um da Mostardinha, eu me lembro bem da Mostardinha. Eles transformaram numa praça, né? Acabaram com o centro, o CSU, e na verdade virou uma grande praça ali no ABC e tal. Esse é o feijão com arroz. Esses centros sociais urbanos eram coisas simples. E que bastava você ter equipamentos ali, tudo organizado, professor, todo no seu entorno, todas as pessoas que precisam para funcionar, e você daria resultado. Aí os caras preferem fazer um negócio caríssimo, né, que não tem resultado, porque, sabe por quê? Porque lá no CSU não dá para a gente botar esses cabides de emprego, não. Uma reforma simples no CSU deve custar pouco dinheiro. Para construir um Compaz é muito dinheiro. Para manter um CSU é pouquinho. Para manter um Compaz é muito dinheiro. Então, eu sempre defendo, tanto na área da saúde, da educação, na área do esporte, na área de todos os sentidos, eu acho que eu uso essa frase, é o feijão com arroz. O povo quer o resultado de ponta. O que é mais rápido? Ter ajeitado um CSU e ter botado ele para ser o que era e ele dar o resultado que dava, ou fazer esses Compaz que fizeram. Ontem eu estava no COC, os caras estavam reclamando lá da questão do Compaz do COC, ficaram de entregar, até agora não entregaram. Aí estão dizendo que vão inaugurar sem a piscina, esse outro negócio lá que eu não me lembro o que era, e tal. Para que tanto dinheiro, né? Aí depois vem dizer que a prefeitura está engessada, está emperrada. Então tem que ter uma... Agora não dá mais para acabar, né? Não dá para o gestor que chegar agora dizer, vamos acabar com o Compaz? Não, não dá. Não pode fazer isso. Mas vamos fazer o Compaz funcionar? Vamos ver como é que a gente faz essa... Vamos acabar com esses cabides de emprego aqui. Vamos contratar profissionais mesmo, psiquiatra, para cuidar da... Nós temos um problema muito sério hoje. E essa pandemia, ela, digamos assim, piorou essa situação. Hoje, essa questão da saúde mental é muito séria. A gente pensa que não, mas quem já conheceu alguém que teve uma depressão ou que tem uma depressão, a gente sabe o quanto aquilo ali é complicado na vida do cara, né? Então, esse cuidado com a saúde emocional do povo do Recife, das nossas crianças. Você tem um filho hoje, quem tiver um filho hoje, que tem um problema de déficit, que tem alguma deficiência na área da saúde mental, autismo, seja lá o que for, meu amigo, você não sabe a via cruz que um pai e uma mãe passam. Primeiro, ele tem que ter, para você ter uma ideia, um laudo de um psiquiatra da rede, para que a mãe tenha direito ao VEM, para poder ela andar com a criança, levando para fazer exercício, tratamento e etc. Não consegue, você não tem psiquiatra para atender as pessoas na rede pública. Nós tivemos agora, com essa pandemia, só na área de saúde, mais de 10 mil funcionários que tiveram o Covid. E aí a gente está falando de agente de saúde, a gente está falando muitas vezes de técnico de enfermagem, que são pessoas que têm menos condições financeiras. Você imagina esse povo dentro de casa, como ficaram, sei lá quantos meses, trancafiados. Isso traz resultado na cabeça do cara. Essas crianças que ficaram o tempo todo dentro de casa, muitas vezes está ali com a mãe que não trabalha, se for o caso, ou a confusão que está na mente dessas crianças. Então você tem que ter um investimento na área da saúde emocional. E já que tem esses prédios todos aí, você podia, então, aí é onde eu digo, a gente tem que pegar, já que está lá, não dá para implodir, que ninguém é doido, então você tem que fazer funcionar. Agora, funcionar para atingir a ponta, para atender o povo, para atingir a população. E não funcionar para atender mulher de deputado nem filho de vereador. Candidatos, a gente tem aqui uma praia de Boa Viagem que, na época, alguns anos atrás, era o palco dos grandes eventos esportivos. Competições de futebol de areia, de vôlei, tinham os eventos culturais, Verão Vive, Verão Chess, mas as federações reclamam e os empresários reclamam porque não conseguem trazer um evento, burocracia, taxas abusivas que são cobradas pela prefeitura. Um candidato, um presidente de uma federação disse que tentou trazer um evento que só de taxa de CTTU, taxa de prefeitura, ele ia pagar quase 40 mil reais. Então, ele quase inviabiliza o projeto dele. O senhor pode repensar essa ideia da Praia de Boa Viagem voltar a ser esse cartão postal também para o esporte? A Praia de Boa Viagem foi completamente destruída, né? A gente que é velho, aí a gente fala assim, Boa Viagem era o cartão postal do Recife. Mas perguntar a turma nova o que é cartão postal, o cara não sabe o que é, né?
Que aí o cartão postal, para quem estiver nos assistindo, for mais novo, era um cartãozinho mesmo, cartão mesmo. Ele era meio amadeirado, meio feito uma cartolina. Aí o cara vinha aqui para Recife, a família estava lá no Rio, aí vinha, olhava as belezas que na época tinha aqui. Em Recife, ele pregava aquele cartão, aí dizia, olha, fulano, estive aqui, lembrei de você. Aí, o que é que estava na frente do cartão postal? A fotografia. Era a Praia de Boa Viagem. Não era assim? A gente que é velho, a gente lembra. Hoje, coitado, se a gente for fazer uma foto ali daquilo ali, os caras vão pensar que a gente está numa guerra, em qualquer lugar, mesmo em Boa Viagem. Porque acabou-se, os caras deixaram acabar a avenida. As intervenções que foram feitas, eu costumo dizer de duas formas. O PT interviu em Boa Viagem, mas foi uma desgraça. O PSB não fez nada. Então, um fez errado e o outro foi omisso. Então, nós temos uma avenida que você chega em outras orlas. Aqui pertinho, eu fico com todo respeito, não fico com raiva de mim não. Meu pai era paraibano, era de João Pessoa. Minha avó era paraibana. Não tô, é questão de barrigo mesmo. A gente perder para João Pessoa, bicho, é de lascar o cano. A gente perder para Maceió. Você chega em João Pessoa, chega em Maceió, as orlas funcionam. Aqui um bocado de barraca velha, o cara só pode vender coco, chocolate, não sei o quê, entendeu? Não há nenhum atrativo quando você devia ter ali um estudo da Avenida Boa Viagem. Você está falando de esporte, estou falando um pouquinho de lazer, de turismo, porque Recife é turismo. Não dá para o Recife continuar sendo turismo do seguinte, o cara que desce São Paulo, chega no aeroporto de qualquer outro lugar, no aeroporto tem uma vez esperando, ele leva ele para Murual, Porto de Galinha, não sei para onde. Aí a volta ele desce para o aeroporto, de volta vai para a cidade dele, não passa mais nem aqui no Recife. E nós temos 2 pontos importantes, eu tenho 3 pontos importantes. Fugiu só um pouquinho aí da questão do esporte, que eu entendo que a gente tem que fazer turismo nesses 3 lugares. É Boa Viagem, o Recife Antigo e os morros. Os morros que nós temos no Recife, certo? Que infelizmente as pessoas não conhecem. Nós temos lugares, você chega hoje, por exemplo, no Alto Zé do Pinho, há uma verdadeira praça de alimentação lá. Tem sushi, tem churrasco, tem pizza, tem não sei o quê, é um negócio agradável. Eu estou dando só um exemplo. E é dos morros que vem o quê? Vem as nossas culturas, os movimentos culturais dos freios, do maracatu, do brega, né? Quem não gostar de brega vai ouvir maracatu, vai ouvir frevo. Eu gosto de brega, eu gosto do maracatu, eu gosto de frevo, né? Aí tem a história dos passinhos aí agora, que tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Mas o problema é o seguinte, velho, o cara está muitas vezes explorando aí o passinho, porque na mente do jovem ali é o que eles aprendeu a desenvolver. Eu não posso ficar contra um movimento, a nenhum movimento que venha do povo, não é? Eu, quando era vereador, no meu primeiro mandato, eu criei a lei Momento do Frevo. Qual era a minha ideia? Foi aprovado. Agora nenhuma rádio cumpre. As rádios não cumprem, mas aí não é mais minha obrigação, porque eu era legislador na Câmara Municipal. Caberia o Executivo fiscalizar. Era dentro da grade da programação, independente do horário. Independente. Quer fazer de madrugada, bicho? Bota então de madrugada. Aí ele colocava um frevo lá. Por quê? Porque a gente chega no carnaval, muitas vezes, e as músicas que a gente escuta de frevo, é as mesmas. É as mesmas. O cara, se ficar parado na frente de um galo da madrugada, na frente dali, um determinado lugar, o trio passa com a música, o que vem de carro já vem com a mesma. Você não escuta 3 músicas, não. Então você tem que criar mecanismo para que o cara se sinta à vontade de compor novos frevos. Aí não compõe frevo, começa a surgir esses outros movimentos aí. E a gente, dentro da democracia, a gente tem que respeitar e não tem o que fazer. Então, a Avenida Boa Viagem, que foi o nosso cartão postal, hoje ele não é mais nosso cartão postal. Tem que ter uma intervenção ali na nossa orla, naquele calçadão. Esses quiosques não tem sentido. Aí eu vi uns quiosques agora outro dia, depois a gente começou a bater nisso aí, a prefeitura começou a mostrar uns quiosques, vai ficar assim. Eu digo, eu vou brincar de Lego, parece aqueles Lego. Na minha época era Playmobil, eu acho, eu tinha outro nome. Aí o cara olha assim e diz, rapaz, isso é uma palhaçada. Então, e outra coisa, sabe para mim, e Beto, eu acho que o cara, não tem nenhum problema do cara copiar o que é bom não, velho. Né? Chacrinha, parafraseando Lavoisier, dizia que na televisão nada se cria, tudo se copia. Então, qual é o problema de eu chegar aqui, ver o que está lá em João Pessoa, ver o que está aqui em Maceió, que está dando certo, e trazer para aqui para o Recife. Aí, voltando para os grandes eventos, você fala que os empresários têm, a maioria, né? A grande maioria dos empresários tem dificuldade de fazer evento. Mas tem um aí que faz ligeiro, qualquer coisa que ele quiser. Então, não é, sabe,
São essas distorções que existem que a gente precisa corrigir. Aqui não pode somente um ramo, tem que ficar na mão de uma pessoa só. Porque o pior, quem atrapalha esses outros eventos é justamente esse que é dono dos eventos em Pernambuco. Aí não, você não vai no teu evento, não sou eu que estou fazendo, não me interessa, vai ser concorrente meu. Então há uma distorção, a gente precisa cuidar da avenida. Ainda, graças a Deus, ainda tem umas quadras por ali que escapam, mas o cara tem que tornar aquilo melhor para fazer esses grandes eventos que houve no passado, trazer gente para jogar vôlei, João Pessoa contra Recife, basquete, Recife contra Fortaleza, e são coisas desse tipo que faz com que o nosso turismo interno, inclusive, das pessoas que vêm do Nordeste para cá, agora a gente perder para Fortaleza, velho, perder para Maceió, perder para João Pessoa, é o que está acontecendo com o Recife. O Recife simplesmente parece que parou no tempo. O Recife não é o nosso Recife de antigamente. Candidato, o senhor fala muito bem aí dessa política feijão com arroz. Isso é muito interessante. Nós temos aqui no Recife, foi criado, eu acho que na gestão do prefeito Joaquim Francisco, aquele Parque Memorial Arco Verde, que era uma proposta de um parque fabuloso, fantástico. E depois passou a ser ocupado por um equipamento lá, o Espaço Ciência, mas todo o resto daquela área, os equipamentos se estragaram e hoje só serve mesmo para ser explorado no Carnaval por uma arena criada aí pela iniciativa privada. É um espaço nobre. Será que dentro dessa política feijão com arroz que o senhor tanto defende, seria possível revigorar aquele parque ali para a cidade do Recife? Veja, tem que buscar um caminho, Claudemir. Hoje eu enxergo um problema ali. A gente tem um problema sério que é de estacionamento, vamos lá, não é? Mas a gente está ali no Magalhães, ali naquele eixo ali, já entrando em Olinda praticamente, não é? A gente teria que fazer um estudo. Mas eu confirmo tudo que eu estou dizendo. Eu, prefeito do Recife, você não vai me ver criar uma obra faraônica. Você vai me ver fazer a política do feijão com arroz. O que é que a gente pode resolver nos parques? A gente tem que resolver. Por exemplo, agora, aí eu vou sentado, eu acho que Dom Helder, quando escreveu aquela frase, que o povo pensa, eu acho que está tendo um hiato aí dentro daquele povo. Me desculpe se eu estou sendo chato, mas é para poder chamar a atenção mesmo. Não é? Faz alguns dias atrás, pegaram ali, botaram uns trator ali, para carregar ali um barro de um lado para o outro, para dizer que vão fazer ali o habitacional, não sei o que e tal. Tudo muganga. E pior, as pessoas não estão entendendo que passaram 8 anos para resolver aquilo ali e não resolveram. Nós temos um problema em Boa Viagem, não em Boa Viagem não, nós temos um problema em Recife. Recife é um lugar pequeno em termos de área e nós não temos um parque, realmente um parque, que esteja à altura do povo do Recife. Que o cara possa pegar sua mulher e seus filhos e dizer, pronto, vou para o parque. Não é? E a gente tem poucas áreas para fazer isso. Então, essa questão, essa área que você acaba de dizer, do que foi Joaquim que fez, do ex-prefeito e ex-governador Joaquim Francisco, pode ser uma área que a gente, agora, com a cabeça atual, o que é que a gente pode fazer para que ela fique útil? Será que vai passar lá para ver aquele dinossauro velho ali? Que o dinossauro já morreu faz quantos bilhões de anos? Está lá o pó do dinossauro e a gente olha aquilo ali, qual é a utilidade hoje? E não deixa de ser uma área que a gente podia explorar ela com simplicidade, mas com resultado de ponta. Então, tem outros parques aí na Zona Oeste que a gente tem que a gente também teria que buscar uma solução. Agora, uma cidade como Recife não tem um parque, né? Eu moro aqui no Pina. E os fundos do meu apartamento, da cozinha ali, eu vejo todo o Rio Mar e vejo todo aquele manguezal que tem ali atrás, né? Quem já viajou conhece o Central Park. Ou pelo menos se nunca viu pessoalmente, já viu em filme, já viu em documentário, já viu em algum lugar. E eu fico olhando e digo, rapaz, não é que a gente vai pegar e derrubar o mangue, não é isso que eu estou dizendo. Mas teria que ter uma solução inteligente para usar aquilo ali. E não deixar. Aí vão fazer agora, estão dizendo, eu não sei como é que vai ser essa confusão, porque o problema é que 12, Geraldo prometeu que ali seria um habitacional. Depois ele resolveu fazer um parque. Aí a turma que ele prometeu habitacional chiou. E aí tá lá a máquina, um trator velho, acho que nem rodando ele tá mais. Andou os 3 dias jogando barro para lá e para cá.
Mas nós temos uma cidade que nós não temos um parque. Talvez o único parque que a gente ainda possa ainda se lembrar dele, que também não comporta para a gente, também na época de Joaquim, é a Jaqueira. Fora isso, tem o quê? E a gente pode, como é que uma cidade pode viver sem parque? Você pega São Paulo, que é São Paulo, aí você chegando em Ibirapuera, você vê as pessoas tudo ali, curtindo, uma série de atividades, digamos assim, na área, inclusive educacional, tal. A gente precisa ter um lugar desse. E a gente tem que ter coragem para decidir onde é que vai ser esse lugar. Candidato, dentro da política do feijão com arroz, vamos falar dos campos de pelada. Nós fizemos uma reportagem pela revista em 2009, a gente já tinha mapeado alguns campos de pelada. 5 anos depois a gente voltou a fazer a reportagem, já viu que já tinham diminuído os campos de pelada. Seja lá pelo desordenamento urbano, a confusão que foi e tudo mais, não interessa. Mas os poucos que sobraram, a prefeitura não faz nada, não está nenhuma ação. É sempre a comunidade trabalhando, é sempre a comunidade tentando segurar aquele espaço para a comunidade. O senhor qual é a sua ideia em relação aos campos de várzea, o campo de pelada? Feijão com arroz. É para a prefeitura chegar com simplicidade, com dinheiro que não é essa quantidade de dinheiro todo, e organizar esses campos. Você tem, assim que eu me lembro, você, por exemplo, lá na UR1, você tem um campo lá, né, que é um campo de futebol bacana, que dá para o cara fazer alguma coisa. Você tem, inclusive, esses espaços, inclusive, podem servir também para espaços culturais, para dentro da comunidade, desde que ele seja equipado para isso. Você tem aqui no Alto Santa Terezinha, né, descendo para o Alto Bonifácio, você tem um campo ali também grande. Aí você fala de desordenamento urbano. Foi o que as pessoas fizeram, começaram a construir no entorno do campo. Aí comeram um pedacinho do campo, coisa e tal. Aí o cara chuta a bola aqui, bate no telhado do cara. Sabe porque esse pessoal é um pessoal meio nervoso, né? Aí acaba dando uma grande confusão. Por quê? Porque, Beto e Claudemir, a prefeitura, ela tem que estar atenta. Às vezes o cara diz assim, teve uma invasão ali, teve um desordenamento ali. Alguém diz, mas é porque não há uma política habitacional, as pessoas precisam morar. Em tese, em parte, isso é verdade. Mas a grande verdade é que muitas vezes a coisa acontece porque não há o cuidado da coisa pública. Então esses campos, muitas vezes, eles começaram a ser arrodeados por casa, e quem quer estar na sua casa, com o seu telhadinho lá, e a bola batendo e quebrando. Mas isso aconteceu por quê? Porque a prefeitura deixou acontecer. Então como é que faz para resolver? Tem que chegar lá e chamar as duas partes que querem jogar e os que moram e buscar uma solução. É o quê? Botar uma tela bem grande e preservar a tela, conservar as telas, não sei. Agora, ideias simples, que os jogos continuem, que os espaços continuem, que melhorem, porque tem uns campos aí que eu vejo a hora o cara quebrar a coluna, nem a perna, porque não há nenhum tratamento, nenhum que você pode fazer. Você vê hoje, um grande negócio hoje é o quê? É o cara que tem um campinho desses de society, porque a turma quer jogar bola, não é? Todo mundo quer jogar. Um espaço desse society aí, eu acho que é R$250 a hora. Tem um aqui, bem também atrás de mim, aqui no Líbano. E nas comunidades está cheio isso, está cheio. Os caras veem tanta necessidade das pessoas de querer bater a bolinha deles, que o cara descobriu que aquilo ali é um grande negócio. E aí dentro da comunidade, você passa a comunidade, tem cada society massa. Ora, se a iniciativa privada enxergou esse filão pela ausência do Estado de não ter mais esses espaços para as pessoas de graça, por que a gente não pode, de repente, já que a gente também já não tem mais espaço, a gente, de repente, mudar também a filosofia um pouco? Vamos começar a construir também um society pela prefeitura, mas com preço, evidente, normal, tal, para poder dar espaço para esses caras jogarem bola. Por que o cara tem que pagar para jogar bola? Por que ele tem que pagar? Para treinar, tem verdadeiras escolinhas dentro desses societies. Então a prefeitura pode, que sai muito mais barato, inclusive, chegar numa área ali, poxa, onde é que eu tenho um campo aqui? Não tem um campo não, para fazer. Mas dá para fazer um society ligado em tese, uma diretoria de esporte, administrado pela prefeitura. Vai precisar de quê ali? Um professor, 2, 3, nominação, não tem cabide de emprego, porque não tem onde esconder. Porque esses lugares grandes dá para esconder o povo. Eu posso botar lá, sei lá, quantos carros comissionados, mas num campo de society não dá. Não é? Então, eu acho que são ideias. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de ouvir as conversas. Isso nunca passou pela minha cabeça, saiu agora aqui.
Até porque vocês podem ver que esse meu corpinho aqui, eu não sou nenhum atleta, né? Mas eu vejo as coisas, né? Eu tenho visto que as pessoas têm. Eu tenho um amigo meu agora que está abrindo society dentro da comunidade. Aí ele dizendo para mim, Marcos, isso aqui em 2 anos eu tiro dinheiro, vou ganhar. Ele dizendo, olha, massa, está certo, ele é empreendedor, é empresário, tem que ganhar dinheiro. Mas por que a gente não pode fazer a mesma coisa para o povo? O cara tem que pagar R$ 250 numa hora, pô, para poder jogar bola. Por que a gente não pode ter, então, uma área dessa, já que se está funcionando para o privado, por que a gente não pode fazer um negócio que não é caro, em termos assim, não é um Compaz, não é um Geraldão, mas vai dar um resultado no feijão com arroz. O senhor falou aí de cartão postal, né? Antigamente, os mais antigos, se lembram. Dos cartões postais, o Recife era vendido nos cartões postais como a Veneza brasileira, por conta dos rios, dos esportes náuticos. Nós pegamos as fotos antigas, vemos competições na Bacia do Pina, aqui da sua casa, o senhor vê, está ali aquela bacia maravilhosa. Nós tínhamos competições ali entre as pontes Duarte Coelho, Princesa Isabel, competições de remo. Enfim, hoje o Recife, os clubes praticamente fecharam seus departamentos de remo. Existe, aí o senhor como vereador deve ter tomado conhecimento de um projeto num parque do Caiara, que tinha uma arena de remo. Tudo isso foi empurrado para debaixo do tapete ou ficou embaixo da lama do rio. É possível recuperar o Recife, fazer com que o Recife volte à sua vocação de esportes náuticos, uma cidade banhada aí pelo Capibaribe, Bibiribe, que os poetas exploram tanto? Eu tenho falado muito nessa questão do Recife antigo como um todo, nas pontes, né? Eu fui do Barroso, fiz remo naquela época. Eu era menino e a minha vontade, eu tinha uma vontade danada de fazer remo quando eu era pirraia, porque a gente passava por ali pelo Capibaribe e você via ali, tava os caras ali, e eu ficava olhando esse bicho. Aí eu tinha um primo que era mais velho que eu, que fazia remo, mas eu era pirraia ainda. Eu digo, um dia que eu tiver a idade eu vou. Aí um dia eu pedi a meu pai me levou lá, eu fui lá no Barroso e fiz um período, eu menino, 16 anos, 15, remo. Mas o que é que chamava a atenção de eu querer fazer o remo? Era eu ver os barcos no rio. E era bacana você olhar lá, aqueles caras tudo ali, os barcos tudo passando. Então, o Recife, infelizmente, eu não estou falando isso não é porque eu sou candidato, não é porque eu sou oposição, não sai de mim o que eu vou dizer, qualquer tipo de agressão ao prefeito, não é isso. O Recife parou no tempo. Não é? Esse Recife que a gente conheceu, que os que estão aí, eu imagino os mais velhos ainda que a gente, como eles não devem ser mais tristes do que a gente. Então, aquele Recife que a gente conhecia, que a gente andava, que você olhava as pontes, o Recife que o cara tinha vontade de virar poeta porque estava apaixonado, aí fazia um poema para a namorada, para a esposa, essa coisa, isso está se acabando. Se o gestor não tiver a coragem de enfrentar isso, a gente não pode ter um Recife abandonado como está. A sede da prefeitura é no Recife Antigo. E você vê os absurdos, o meu escritório é no Recife Antigo, por isso que eu também tenho eu conheço de perto, meu escritório é na Vigário Tenório, na frente da Folha de Pernambuco, há mais de 20 anos. Então, a juntinho do Marco Zero. Né? Então você chega quando dá 8 horas da noite, é só um desavisado que anda por ali. E era para estar andando, aquilo era para estar iluminado, com a segurança, a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, junto com o Bombeiro, junto com o Bombeiro Civil, você dá uma segurança, você só tem 4 entradas e 4 saídas, cara. São 4 pontes ali. Então aquilo ali era para estar tudo bem iluminado. Aí vem o feijão com arroz. Quantos e quantos cantores tem aí, bons, nesses morros, nesses altos, que o cara não queria ter a oportunidade de fazer um convêniozinho com a prefeitura, para ele toda noite chegar ali num determinado lugar do Recife e ele ficar tocando o violãozinho dele ali. Aí o cara está no entorno ali, está ouvindo, como mais ou menos foi na época de Jarbas, é que a gente tem que dizer isso, né? Jarbas foi o último prefeito que revitalizou. Rapaz, como a Rua Bom Jesus não andava dia de semana. Na quarta-feira eram vários e vários bares ali, e aquela efervescência, todo mundo ali, ninguém ouvia falar, pelo menos que eu lembre, de confusão, ou de morte, ou de assalto, porque havia uma segurança no entorno, e todo mundo à noite corria para o Recife Antigo. Aí, lógico, que à medida que ia chegando no final de semana, o negócio ia bombando. Mas em plena terça, em plena quarta-feira, o Recife estava ali, vivendo, que era o Recife de 2 gerações antes da gente.
não é? Depois de Jaba, voltou tudo a estaca zero. Tem um maltado ali, eu quero dar um exemplo ali. O maltado que a gente tomou, você tomou, o Beto deve ter tomado, não é possível. Né? Quando ele era ali na Marquês de Olinda, na esquina, né? No caso do trás, né? Naquele prédio de esquina. Rapaz, aquele cara tá lá no Recife Antigo, perto da Torre Malakoff, o nome dele é Marcelo. O pai dele já morreu, o pai dele era um cubano, que foi ele que levou aquele maltado para lá. Meu avô frequentou o maltado, meu pai frequentou, eu frequentei. O cara tá ali somente pelo amor mesmo, a memória do pai. E aquele prédio onde era o maltado, aquele prédio hoje é da prefeitura. Veja o feijão com arroz. Aquele prédio é hoje da prefeitura. Está fechado. Fechado. E eu pergunto, qual era o problema, por exemplo, deste maltado, coitado, que está sobrevivendo ali, aí tem asfalto antiga, não sei se você já foi lá perto da Torre Malakoff, lá dentro do estabelecimentozinho dele. Qual era o problema de botar aquele maltado ali dentro, ele pagar uma taxa que fosse para a prefeitura, um aluguel que fosse, para você começar a reviver o Recife, a fazer o Recife mais próximo do que foi. Do jeito que vai, Claudemir e Beto, a gente daqui a mais de 10 anos, a gente vai perder todas as referências. Daqui a pouco a gente vai ter mais referência de nada. Né? O Savoy foi embora, não sei quem foi embora, os bares que antigamente que as pessoas iam para pensar. Você vê, por exemplo, Dom Pedro, né? O nosso, como é o nome dele? Falhou agora, ele morreu recentemente. Pronto, Júlio Cruz, morreu recentemente. Está lá a esposa dele sozinha, né? E o Dom Pedro ali querendo sobreviver. O gestor tem que pensar nisso, porque essa é a história da nossa cidade. Você vai a Portugal, você vai a Paris, aí você senta num restaurante, numa cadeira, aí tem lá 1.800 e tanto. Que nessa cadeira aqui, em 1.800 e tanto, quem sentou foi fulano de tal. Quer dizer, vamos dar uma voada para cá. Ali perto da Rua do Imperador, da Rua Manuel Borba, está lá a casa de Clarice Lispector. Tem nada, não há um incentivo, não há absolutamente nada. Então, você chega, voltando, aí você vai para Lisboa, você vai a Paris, você vai na Espanha, você vai em qualquer outro lugar do mundo, aí você nem conhece o cara às vezes, você não sabe nem quem é. Aí aqui foi a casa que nasceu fulano. Aí o cara vai lá, vai ver quem foi fulano, o que foi que ele fez, isso aqui. Os nossos, aqui Clarice Lispector, né, Carlos Drummond, não sei quem, cadê? Não há nenhum. Então a gente está perdendo, daqui a pouco a gente não vai ter mais identidade, nem com frevo, nem com maracatu, aí vai vir uns passinhos e outros da vida aí, e a gente vai ficar numa nostalgia triste, porque a gente está ficando velho, e daqui a pouco a gente vai olhar, então é preciso que o gestor novo, o prefeito do Recife, queira devolver ao Recife a capacidade de sorrir. O Recife hoje está triste, as pontes estão tristes, o rio está triste, não há mais, você vê aí, está lá o prédio do Barroso, lá não sei nem se tem barco lá. Então a gente precisa devolver a Avenida Boa Viagem, não é? O protagonismo que o Boa Viagem tinha no Recife. Você tem que devolver ao Recife Antigo o protagonismo que o Recife tinha no Recife. A gente precisa explorar outras questões que eu acho que são importantes, como os morros. Você chega no Rio de Janeiro, o morro é explorado. Você chega em Santos, o morro é explorado. Nós temos aqui, em alguns morros aqui do Recife, lugares bacanas para o cara ir. Agora, lógico, você tem que dar estrutura, você tem que dar segurança, né? Você tem que botar a bandidagem para ficar no lugar dela, como é feito no Rio de Janeiro, falando português claro. Então, o Recife tem que viver. Do jeito que vai, a gente não vai ter mais o Recife que eu conheci. Eu pegava meu ônibusinho, por exemplo, cinema. Vamos lá, falando de cultura um pouco aqui. Cinema. Poxa vida, qual era o problema? Eles tentaram ajeitar, botaram o Cinema São Luís para fundar, mas o problema é que eles não conseguem fazer funcionar. Tem coisa melhor que você assistir um filme no São Luís, duvido. Duvido, para quem gosta de filme, feito eu gosto, eu acho que vocês devem gostar. Então você tinha lá um São Luís ali que era para estar funcionando, mas funcionando para a gente usar. Nós usarmos, a classe média usar, o povo no geral também usar. Mas quem usa é um grupinho que vai para fazer as coisas lá que não deve fazer e a prefeitura está... Então você perde a Recife, está perdendo a identidade dela, porque os gestores não têm coragem e estão querendo fazer muganga. Então, para ganhar a eleição, faz um hospital agora do idoso. Só por isso, eu preciso falar disso aqui, rapidinho. Hospital do idoso. Rapaz, que negócio arretado, hospital do idoso, massa. Vai no posto de saúde da Linha do Tiro, de 2 Unidos, da R1, de onde você quiser, dos Coelhos, do Coque, de onde você quiser. Nem tem médico, nem tem remédio, para o idoso. Não tem para ninguém, mas vamos falar para o idoso. Aí eu vou para feijão com arroz.
O que era melhor? Era ter feito o hospital do idoso, que custou não sei quanto, que vai ser não sei quanto para manter, ou eu botar remédio e médico nos postos de saúde. É o feijão com arroz, mas só que é o seguinte, botar remédio no posto de saúde e médico, no guia eleitoral não rende. Fazer uma obra como o Hospital do Idoso, o Hospital da Mulher, estamos agora no Outubro Rosa, o incentivo às mulheres a fazer a mamografia. Vai lá no Hospital da Mulher, para ver quantas mulheres, pede um relatório, quantas mulheres tem, não sei nem se está funcionando o mamógrafo lá. Então, o feijão com arroz é que eu acho que funciona. E resgatar o nosso Recife, o Recife que nos encantou, que encantou nossos pais, que encantou tantos que vinham por aqui. E hoje as pessoas, o turista que vem para cá, nem está querendo vir para o Recife. Ele pega a vanzinha dele e vai embora para Serrambi, Muro Alto, Porto de Galinha. Na volta ele para no aeroporto e vai-se embora para a cidade dele. Não passa mais aqui porque não é atrativo. A notícia da reta é que se o cara der um mergulho na praia, o tubarão come. Se andar no calçadão é assaltado. Se for para o Recife Antigo, é assalto também. Os flanelinhas tomaram conta da cidade. O cara diz, você é contra a flanelinha? Eu digo, sou. Eu sou contra a flanelinha. Sou contra a pessoa do flanelinha, não. Eu tenho que pegar esse cara, qualificar ele e botar ele para trabalhar em algum lugar. Agora, o flanelinha, eu sou contra. Porque o cara encosta no carro, tu vê que tua mulher, que tuas filhas dentro do carro, tem logo um susto. Porque o cara pula na frente do carro. Se você não frear, você bate. E se você não pagar 20 conto a ele, você não sabe se quando voltar seu carro está arranhado, se ele não vai fazer uma graça com você. E isso eu estou falando que é no lugar, que é no centro, que está ali, a prefeitura está a poucos metros de distância. O prefeito passa ali todo dia. E eu pergunto, será que ele não está vendo isso? Então, essa questão da indústria da multa, o cara que tem os próprios profissionais da Folha ali, ficam doidos ali. Antigamente era com os caras que tinha que dar a chave do carro, os caras para os caras estacionar. Agora eles inventaram esse digital aí. Se você pagar o negócio aqui, aí tem uma sombrinha ali na frente, ó. Não vou botar aqui não, vou botar a 5 metros da minha frente, porque apareceu uma sombra. Se o guarda passar e o carro não tiver exatamente naquele local, tá pago, velho. Qual a diferença do meu carro estar aqui e tá ali na porta? Multa. Então, uma indústria da multa que está aí, que a gente também tem que entender. Você veja, 100 milhões arrecadados de multa em 4 anos, dá mais de 100 já que entrou esse ano, em plena pandemia. Em plena pandemia, os primeiros 4 meses entrou quase 400 milhões. 400 mil reais. Multa, 100 milhões de multa. Eu pergunto, qual foi o dia que você ligou a rádio? Qual foi o dia que você pegou a Folha de Pernambuco ou qualquer outro jornal, a Rede Globo, a SBT, o que quiser, que tenha saído uma propaganda educativa para o motorista, para o pedestre, para o motorista de ônibus? Zero. 100 milhões, esse dinheiro foi para onde? Para que serve esse dinheiro? Então, existe o quê? Uma questão, vamos arrecadar, bora tirar, mas não volta. Isso é o dinheiro mais amaldiçoado que tem dentro do Recife, esse dinheiro da multa da 78. Candidato, a gente já está na reta final aqui da entrevista. Queria agradecer a sua participação aqui no terceiro Fórum Torcida. Deixar o senhor aí à vontade para falar com o nosso telespectador, que vai falar, que gosta de esportes, que gosta de lazer e que espera das suas propostas aí, caso o senhor seja eleito, né, do que vai apresentar para a cidade do Recife. Bom, eu quero agradecer aqui a Beto Lago, a Claudemir, ao programa aqui, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o Recife. Né? Recife ele tem déficit em todas as áreas. Saúde, a gente tem um problema sério, na educação a gente tem um problema sério, e não é diferente na questão dos esportes. Né? Aquilo que a gente esperou a vida toda aí, ao longo desses governos, que era a questão do Geraldão, não veio como devia, é mais ou menos o Via Mangue, feito, mas não resolve, e provavelmente o Geraldão vai ter que ter várias intervenções aí para poder realmente funcionar como nós gostaríamos que acontecesse. Você tem a Avenida Boa Viagem, que pode ser explorada também na questão do esporte. Você tem os campos de várzeas, que podem ser incentivados pela prefeitura. Você pode, como eu disse, nos lugares, nos bairros, onde não tem um espaço para fazer um campo de futebol. Então, por que a gente não faz um campozinho society de graça para as pessoas? E não campo de society sendo explorado, nada contra, mas a gente tem que oferecer serviço público de qualidade e de graça para o povo. Portanto, eu convido vocês a conhecerem a minha vida, a entrarem no meu Face, verem minhas propostas e convido vocês também a endireitar o Recife junto com o general Mourão e o presidente Bolsonaro. Obrigado ao candidato Marco Aurélio. Obrigado ao Claudemir Gomes, nosso parceiro, falou aqui na nossa entrevista. Terceiro Fórum Torcida
Foi feito pelo Grupo Torcida, em parceria com as Fora Filmes, com a Castel Manibu Recife. E muito obrigado por você assistir a mais uma essa entrevista nossa.